Oi, gente, estamos de volta com o segundo episódio do Café com Cristo, dessa série maravilhosa que se chama O Perdão. Amigo, se você entender o poder que existe na vida daquele de quem perdoa, olha, a sua vida vai decolar, a sua vida vai ser transformada. No episódio passado, nós falamos um pouco sobre perdão igual a amor. A quem muito foi perdoado, muito foi amado. E aí, nesse segundo episódio agora, eu vou trazer para você, existe perdão para mim e para você. Existe perdão para todo mundo. E eu vou te mostrar isso agora na Bíblia. Não existe pecado que não tenha perdão. Se você verdadeiramente se arrepender, você será perdoado. Então, vamos começar o nosso segundo episódio, mas antes disso, deixa o teu like aqui, não deixa de se inscrever no nosso canal, de compartilhar essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? E deixa teu comentário aqui também. Não esquece, se você não tiver assistido também o primeiro episódio, eu te aconselho a dar uma paradinha aqui no segundo episódio e olhar o primeiro episódio. Esse vai fazer ainda mais sentido para você depois de você assistir o primeiro, tá? E fora essa série do perdão, nós temos várias outras séries já gravadas no nosso canal do YouTube e também no meu Instagram. Então vem com a gente para o segundo episódio. Então é isso, vamos começar o nosso segundo episódio da série O Perdão. Esse episódio se chama Existe Perdão para você. Existe perdão para todo mundo e eu vou te mostrar isso agora na Bíblia. Sabe qual é um dos maiores problemas do ser humano? Olha o que eu vou te dizer agora. O ser humano sofre e ele fica angustiado com os erros que ele cometeu no passado, sendo que ele não pode voltar no passado para mudar o que ele fez. O ser humano sofre e fica ansioso com o futuro que ainda nem chegou e o ser humano deixa de viver o presente, que é o único tempo que ele pode fazer alguma coisa para mudar a vida dele. Você consegue perceber que loucura? Olha só, eu sofro pelo passado, eu sofro pelo futuro e deixo de viver o presente, que é a única coisa que eu tenho que Deus me deu. É o hoje, o agora. A palavra de Deus diz, cada dia cabe o seu mal. Eu não preciso estar me preocupando, ansioso com o problema de amanhã. Eu tenho que resolver os problemas de hoje, irmão. E o que eu quero dizer para você é que por conta desses erros, dos problemas do passado, a gente começa a guardar mágoas, rancor no nosso coração. E isso vai matando a gente. Isso vai acabando com a nossa vida. E muitas vezes essa raiva, esse rancor está relacionado a nós mesmos, a erros que nós cometemos. E aí você fica se culpando, você fica se condenando. Deus está olhando para você e está dizendo assim, filho, eu te amo. Filho, eu te perdoo. Eu sei do teu passado, eu sei do teu erro. Se Deus quisesse condenar a mim, a você, Deus não tinha mandado Jesus, Deus não tinha mandado um Salvador. Deus tinha mandado um condenador. Mas observe, a Bíblia não fala hora nenhuma que Deus mandou um condenador. Deus mandou um Salvador, Deus mandou o seu Filho, Jesus. Por isso, existe perdão para todo mundo, existe perdão para mim, existe perdão para você, existe perdão para todo aquele que se arrepende verdadeiramente. E aí, para refletir com você um pouco sobre isso, sobre esse novo episódio, eu quero falar sobre uma historinha que está contando lá em Atos, no capítulo 9, onde fala a transformação de vida de um sujeito chamado Saulo de Tarso, que virou Paulo. Eu também não vou ler essa história, porque é uma história longa, fica aí o dever de casa para você, Atos capítulo 9, mas eu quero só trazer a reflexão dessa história para mim e para você. Observe o seguinte, Saulo de Tarso era um bandido, era um perseguidor de cristãos, era um assassino. Imagina hoje a pessoa pior que você pode imaginar na sua vida. Pronto, era Paulo, era esse cara aí, era Saulo de Tarso. Saulo, ele era tão mal, que ele andava de cidade em cidade procurando saber aonde tinha cristão para ele matar, para ele executar. Aí podia ser pequeno, podia ser criança, podia ser velho, idoso, podia ser novo, não importa. Se ele soubesse que era cristão, ele ia lá e passava a espada e matava. Você consegue imaginar isso? A quantidade de maldade, de ruindade que tinha no coração desse cara? Só que um dia, Saulo de Tarso, ele estava a caminho de Damasco, de uma cidade, para matar alguns cristãos que estavam lá.
E no momento que Saulo, melhor dizendo, estava no caminho, ele se encontrou com uma forte luz que deixou ele cego e ele caiu do cavalo. No momento que ele cai do cavalo, ele escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era a voz de Jesus falando com ele. E ele fica atordoado, sem entender aquilo tudo. A cegueira que Saulo ficou de 3 dias foi só uma simbologia para mostrar uma vida inteira que ele era cego. Ele foi cego a vida inteira. E depois daqueles 3 dias ele voltou a enxergar. Só que ele não voltou a enxergar só com os olhos físicos. Ele voltou a enxergar com o olho espiritual. E ele enxergou o Deus incrível que ele estava perseguindo. Porque na hora que ele perseguia os cristãos, a voz que ele escuta diz assim, por que me persegues? Não é porque você está perseguindo os cristãos, porque você está perseguindo os meus filhos, é porque me persegue. Ou seja, no momento que ele perseguia os cristãos, ele estava perseguindo a Cristo, ponto final. Mas acontece que depois daquele encontro com Jesus, a vida de Paulo teve uma transformação. E o que é mais incrível de tudo isso, Saulo de Tarso se transforma em Paulo. E Paulo se torna um dos maiores pregadores do Evangelho. Dá para entender um negócio desse? Como é que um cara que é um bandido, que é um assassino, como é que um cara que matava, perseguia os cristãos, agora ele é um cristão? E não só um cristão qualquer, mas ele virou um dos maiores escritores da Bíblia. Ele virou um dos maiores pregadores do Evangelho na história da humanidade. Amigo, se Deus perdoou Paulo, que era um assassino, que perseguia os cristãos, Deus tem perdão para você. Olha bem para mim. Eu não sei qual é o teu pecado. Eu nem te conheço. Esse vídeo chegou a você e talvez você ache que esse vídeo tenha chegado para você por acaso. Não foi uma coincidência. A primeira coisa que eu quero te dizer, não existe coincidência. Aqui a gente chama de Jesuicidência. Jesus fez com que esse vídeo chegasse agora até você. Talvez você esteja passando por um quadro de depressão. Talvez você esteja passando por um quadro de síndrome do pânico. Talvez você esteja passando por um quadro de ansiedade e o que você tem vivido, o que você tem sentido, o seu estado biológico, fisiológico, é só uma decorrência do seu estado espiritual. Você precisa se perdoar. Você precisa apagar da sua cabeça, da sua mente, o que você viveu no passado. Esquece o teu passado. Você não vai conseguir voltar lá. A gente não tem poder, não tem autonomia, não tem autoridade suficiente para voltar no nosso passado. O que passou, passou. Você tem noção, se Paulo tivesse preso ao passado dele, como que Paulo ia falar de Jesus? Como que Paulo ia pregar o Evangelho se o cara há pouco tempo atrás estava matando as pessoas que falavam de Jesus? Paulo teve que apagar, ele teve que deletar no HD dele, foi lá e apertou o botãozinho delete. Ele teve que apagar o que ele fazia no passado para que ele pudesse ter uma vida nova. Senão, Jesus teria perdoado a ele, mas ele teria se condenado. Entenda uma coisa, Jesus não veio para me condenar nem para condenar você. Os condenados são condenados por si próprio. Jesus ele veio para salvar, para dar vida nova, independente de qual seja o seu perdão. Se você matou, se você roubou, se você cometeu adultério, se você mentiu a vida inteira, se você enganou as pessoas, não importa, não tem pecadinho nem pecadão, existe pecado. Você não é melhor e nem pior do que ninguém porque o seu pecado é maior ou menor, não. E existe perdão para todos os pecados no mundo. Ah, Guto, então você quer dizer que o cara que mata uma criança inocente para roubar num assalto, existe perdão para ele? Existe. Se ele se arrepender verdadeiramente ele será liberto. Agora, quem pode dizer que ele se arrependeu verdadeiramente? Eu não posso. Somente Deus pode julgar. A gente consegue julgar a imagem, a roupa, o cabelo, o corpo. A gente consegue julgar o que a gente consegue enxergar, mas Deus não. Deus ele sonda o coração humano. Deus ele consegue ver muito além do que eu e você conseguimos ver. Você está entendendo? Então quem sou eu para julgar a pessoa? Amigo, às vezes você mesmo está se julgando e se condenando. Acaba com isso de uma vez. Hoje é o teu dia, hoje é a tua chance, é a tua oportunidade. Coloca os joelhos no chão e ora. E fala, Senhor, verdadeiramente eu estou arrependido. Eu te peço perdão, eu te peço misericórdia. Sem o Senhor eu não sou nada, eu não posso nada, eu não consigo nada. Mas me ajuda, Pai. Me ajuda a perdoar a mim mesmo.
Me ajuda a perdoar, a tirar do meu coração essa mágoa, esse rancor, o que eu sinto pelos erros que eu cometi no passado. Amigo, Deus tem um plano maravilhoso para você. Deus tem um futuro extraordinário para a sua vida. Basta você aceitar esse perdão. Basta você se perdoar. Se você se perdoar, você verdadeiramente será livre, porque Jesus ele já tem um perdão para você, porque Jesus ele já tem uma vida extraordinária para você. Agora, o primeiro passo começa por você, o arrependimento verdadeiro e o perdoar-se. Existe perdão para mim e para você. Você consegue entender isso? Eu espero que esse episódio tenha feito sentido para você também. A história de Saulo de Tarso que virou Paulo, essa transformação de vida, esse perdão, ele pode alcançar a mim e a você. E se você refletir bem nessa história, depois leia na Bíblia essa história, que eu tenho certeza que vai fazer ainda mais sentido para você. Se você entendeu isso hoje, eu tenho certeza que você vai para um novo nível. Você vai sair de onde você está. E no terceiro episódio, no próximo episódio, nós iremos falar um pouco mais sobre o perdão. E eu vou trazer para você algumas ferramentas. Talvez no primeiro e no segundo episódio, você está se fazendo perguntas o tempo inteiro, talvez a mesma pergunta. Eu quero perdoar, mas como que eu faço para perdoar? Não, eu até queria, mas eu não sei se eu perdoei, eu tenho dúvida se eu perdoei. Talvez essas perguntas estejam na sua cabeça. No terceiro e no quarto episódio. Nos 2 próximos episódios nós vamos desvendar tudo isso e eu vou te ajudar e vou te dar ferramentas para que você de fato pratique o perdão, tanto consigo mesmo como com as outras pessoas. Que Deus abençoe o seu dia. Se você não se inscreveu no canal, não esquece, antes de sair desse vídeo, se inscreve no canal, compartilhe esse link com o máximo de pessoas que você puder, deixa o teu like, o teu comentário. Vamos juntos evangelizar, fazer com que a palavra de Deus chegue cada dia mais longe. Com um detalhe, se você quiser, você pode ser um multiplicador do evangelho. Guto, como é isso? Vai lá no meu Instagram, @GutoRibeiroOficial. Você vai achar um link na bio, você vai clicar nesse link e vai entrar no nosso grupo de WhatsApp do Café com Cristo. Todos os dias você vai receber mensagens lá para você evangelizar com a gente. Fica com Deus.